turn in our Bibles to the book of Isaiah. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías. Let me just say one or two words about where I come from. Deixa eu falar uma palavra rápida sobre o lugar de onde eu venho. Someone said they have come to know quite a bit about me, but know precious little about Zambia. Alguém comentou que soube algumas coisas a meu respeito, mas sabe muito pouco acerca da Zâmbia. Zambia is one of those countries that's rarely ever in the news. Zâmbia é um daqueles países que raramente entra no noticiário. Simply because it's a place where nothing out of the ordinary happens. Isso é porque é um país onde nada muito fora do ordinário acontece. We have not known civil war for a very long time. Nós não temos tido guerra civil já há um bom tempo. We change presidents fairly consistently. Nós mudamos de presidentes de maneira bastante frequente. The people are as friendly as is the case here in Brazil. E as pessoas lá são tão amigáveis quanto vocês brasileiros. And that's one reason why you rarely ever hear about our country back home. E talvez seja por isso que você raramente ouve alguma coisa acerca do nosso país lá na Zâmbia. Usually people hear about South Africa. Às vezes as pessoas normalmente ouvem acerca da África do Sul. Because there was apartheid there, and more recently they've been killing visitors. Por causa do apartheid no passado e mais recentemente pela matança de alguns visitantes. People hear about Zimbabwe next door to us. As pessoas ouvem falar de Zimbábue, que é vizinho nosso. Where their own president has continued almost forever. É que o presidente deles continua lá reinando, por assim dizer, já por muito tempo. And then you may also hear about our neighbors on the two sides, Angola and Mozambique. E talvez você ouça notícias dos nossos vizinhos em ambos os lados, Angola e Moçambique. Because they speak Portuguese. Porque eles falam português. But there's one thing you will be interested in about Zambia. Mas talvez há uma coisa que interesse a você sobre a Zâmbia. And it is the home of the Victoria Falls. Falls, F-A-L-L-S. É o lugar onde tem as quedas de Vitória, né? As cachoeiras. It is one of the 7 natural wonders of the world. É uma das 7 maravilhas do mundo. So when you come to visit my church, então quando você for visitar a minha igreja, I will also take you there. Eu vou levar você para ver as cachoeiras. But I hope you will be coming to visit my church and not the Victoria. Mas eu espero que você vá visitar a minha igreja e não a cachoeira. All right, so I thought I could say a few things about Zambia. The rest you can get on Google. Tá, então eu disse que eu falaria um pouquinho da Zâmbia e o resto você procura no Google, tá bom? All right, let's turn to God's word. Então vamos abrir agora a palavra de Deus. Isaiah chapter 32. Isaías capítulo 32. And I will ask our brother Heber to read the whole chapter. E eu vou pedir ao meu irmão Heber para ler todo o capítulo. Isaías 32. Eis aí está que reinará um rei, com justiça e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo,
para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turpai-vos, vós que estáis confiantes, despi-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Yesterday I was opening up Psalm 85. Ontem eu iniciei minhas falas com o Salmo 85, so that we could at least at that point appreciate something of the nature of revival. para que nós pudéssemos apreciar naquele momento um pouco acerca da natureza do avivamento. We noticed the sons of Asaph saying, the sons of Korah rather, saying, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Lá nós vimos a oração dos filhos de Corá dizendo, não tornará a vivificar-nos para que tenhamos gozo, alegria em ti? In other words, where there is sin, there is suffering and misery. Isto é, onde existe pecado, existe sofrimento, miséria. And when God comes to revive his people rejoice in him. E quando Deus reaviva o seu povo tem alegria nele. And so we asked ourselves a very pertinent question. Então nós nos fazemos uma pergunta muito pertinente. Are we as Christians today rejoicing in God? E aí nós fizemos a seguinte pergunta: será que nós cristãos hoje estamos nos alegrando em Deus? Are we glorifying him and enjoying him? Nós estamos glorificando-o e gozando-o? Is he the center of our affections? Será que ele está no centro de nossas afeições? Where the world takes our hearts away from God, revival brings our hearts back to God. Se por um lado o mundo nos afasta o nosso coração de Deus, avivamento traz os nossos corações de volta para Deus. And today I'm taking us over into Isaiah. E hoje vou conduzir vocês para Isaías. And as we come to Isaiah, I want us to speak about the revival that brings true moral change. E à medida que falamos em Isaías, eu quero falar do avivamento que traz verdadeira mudança moral. And that's something that we must always treasure about the work of God. Isso é algo que nós sempre devemos ter por precioso acerca da obra do nosso Senhor. God doesn't just bring excitement into our hearts. Deus não traz simplesmente empolgação aos nossos corações. He is a holy God. Ele é um Deus santo. And consequently, he wants us
to be holy as E well. consequentemente ele também quer que nós sejamos As it santos says como ele. very clearly in his words, be holy, for I, the Lord your God, am holy. A palavra dele diz muito claramente: sede santos como eu, vosso Senhor, sou santo. It should worry you when people are excited about Christianity, Você deveria ficar preocupado se as pessoas estão empolgadas com o cristianismo, but they are continuing to live in sin. mas eles continuam a viver em pecado. You can be sure that that is not the work of God's Spirit. Você pode ter certeza que isso não é obra do Espírito de Deus. Because the Spirit of God is the Holy Spirit. Porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Where He works, there will be a positive moral transformation. Onde ele trabalha, opera, existe uma mudança moral. And that's what we notice as Isaiah here clearly brings forth the fruit of the work of the Spirit. E é isso que nós observamos quando Isaías aqui traz à tona o fruto da obra do Espírito. He is prophesying to a nation that is under siege. Ele está profetizando para uma nação que está sitiada. They are a people that are about to give way to the Assyrian Empire. Eles estão sob a pressão do Império Assírio. And consequently, we notice in chapter 31 E a gente então observa no capítulo 31 that Isaiah is warning the nation de que Isaías está advertindo a nação not to go to Egypt to look for help. que eles não deveriam ir para o Egito para buscar ajuda. Because if they go to Egypt to look for help, Porque se eles forem para o Egito buscar auxílio, they will be overlooking the major issue that is taking place in their lives. porque se eles fizerem isso, eles vão deixar de observar a questão principal que está acontecendo em suas vidas. The major issue is that God has a contention against them. A questão principal é que Deus está contendendo contra eles, está repreendendo-os. God wants to correct the sin and idolatry in their lives. Deus quer corrigir o pecado, a idolatria em suas vidas. So if they do not correct that, even if they go to Egypt, God will still humiliate them. Então, se eles não corrigirem isso, mesmo que eles possam procurar ajuda no Egito, Deus vai humilhá-los. And by the time we're entering into chapter 32, E quando nós então chegamos ao capítulo 32, he is now telling them who they should trust in. eles vai dizê-los em quem eles devem confiar. Instead of trusting in Egypt, they should trust in a king that God was going to provide. Em vez de confiar no Egito, eles deveriam confiar num rei que Deus providenciaria. And so we read in chapter 32 verse 1, Então a gente lê lá no capítulo 32, verso 1. behold, a king will reign in righteousness and princes will rule in justice. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. God is saying, I myself will provide the king. Deus está dizendo: eu mesmo providenciarei o rei. I will provide princes. Eu vou providenciar os príncipes. And notice that they will rule in righteousness. E observe que eles reinarão com justiça. My law is going to be respected by this king. A minha lei será respeitada por esse rei. Clearly, this is pointing forward to the coming of the Lord Jesus Christ. É claro que isso está apontando para o futuro, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. And we shall see a little bit more of that as we continue in this chapter. E nós veremos um pouco mais disso à medida que a gente continua nesse capítulo. But what I want us to notice first of all Mas o que eu gostaria que nós observássemos em primeiro lugar is what this king is going to undo in Israel. é o que esse rei irá desfazer em Israel. And in many ways, it is what a heaven-sent revival
comes to change in community. E em muitos sentidos é aquilo que um avivamento vindo do céu produz de mudança numa comunidade. Before revival comes, you have a period of wickedness and a period of temporal judgment by God. Antes do avivamento vir, você tem um período de impiedade e depois um período de juízo temporal da parte de Deus. Let me say that again. Deixa eu because repetir esse conceito, That's what necessitates revival. porque isso é que faz a gente precisar de avivamento. It is preceded by a period of wickedness and judgment from God. Avivamento é precedido por um período de impiedade e depois juízo da parte de Deus. Notice therefore from verse 3 up to verse 8 Observe aí dos versos 3 ao verso 8, the way in which there is wickedness that is unchallenged. observe que ali é dito acerca, é descrita uma impiedade que não tem igual. Isaiah puts it in these words, Isaías coloca com essas palavras: that the eyes of those who see will not be closed, the ears of those who hear will give attention. Verso 3: os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. In other words, when this king comes to rule, Em outras palavras, quando esse rei vier reinar, there is now going to be integrity, não haverá integridade, in that those who see will be able to actually carry out what they are seeing. Those people, see. yes, they will carry out what they are actually observing. Ok. Então eu falei erroneamente. Haverá finalmente então justiça de tal forma que as pessoas que veem poderão de fato operar essa justiça. There will not be corruption that makes them pretend they haven't seen what they have seen. Isto é, não haverá corrupção que eles vão fingir que não viram aquilo que de fato viram. It says in verse 4, Está dito lá no versículo 4. the heart of the hasty will understand and know, and the tongue of the stammerer will hasten to speak distinctly. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. In other words, in the current situation, that's not what is happening. Em outras palavras, na situação presente, isso não está acontecendo. The heart of the hasty continues to be hasty. O coração do temerário continua a ficar temeroso. But at that time, there is going to be wisdom and understanding. Mas quando o rei vier, haverá sabedoria e entendimento. And those that don't speak clearly will now be able to speak clearly. E aqueles que não falam com clareza, agora enfim falarão com clareza. Says in verse 5, Ele diz no versículo 5: the fool will no more be called noble, and the scoundrel said to be honorable. ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que ele é magnânimo. In other words, in the current situation, Em outras palavras, na situação presente, those who are fools are the ones who are being praised. aqueles que são tolos, loucos, são as pessoas louvadas. But when this king comes and does his work, Mas quando o rei vier e fizer a sua obra, a fool will be called a fool. um tolo será chamado de tolo. In other words, the situation that you have before the king comes in Então, em outras palavras, a situação que você tem antes do rei chegar is where men and women are calling light darkness, é que as pessoas, homens e mulheres, estão chamando a luz de trevas and they are calling darkness light. e estão chamando as trevas de luz. They are calling something sinful as if it is good, Eles estão chamando algo pecaminoso como se fosse bom, and that which is good as if it is sinful. e aquilo que é bom eles estão considerando como se fosse pecaminoso. And when you have a situation like that, E quando você tem uma situação como essa, the hearts of the godly long for a visitation from heaven. os corações daqueles que são piedosos, eles anseiam por uma visita dos céus, uma visitação dos céus. Because the conscience says this cannot be
God cannot be happy with this. Porque a consciência deles diz, Deus não pode estar feliz com essa situação. And so we read in verse 6 and 7 Então a gente lê nos versos 6 e 7 what was actually happening. o que de fato estava acontecendo. The fool speaks folly. Porque o louco fala loucamente. His heart is busy with iniquity. O seu coração obra o que é iníquo. He's practicing ungodliness and uttering error concerning the Lord. Para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor. He's leaving the hungry unsatisfied and the thirsty without drink. Para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. The scoundrel is following the evil desires of his own heart. Também as armas do fraudulento são más. They are lying to the poor, Eles estão mentindo para os pobres. and so on and so forth. E assim por diante. That's the way community was then. É assim que a comunidade estava funcionando na época. And the point that is being made is this. E o ponto que está sendo feito é o seguinte. That often when revival comes among a people, É que frequentemente quando o avivamento vem ao povo de Deus, that is the situation. essa é a situação. It is the situation even among the religious. Essa é a situação inclusive entre os religiosos. It is the same among the religious leaders. E acontece o mesmo com os líderes religiosos. Wickedness fills the whole place from top to bottom. Impiedade preenche toda a nação do topo até aqui embaixo. That the righteous even despair. De que aquele que é justo, ele até se desespera. Is there any hope when those who ought to be righteous are living in sin in this way? Será que existe alguma esperança quando aqueles que deveriam conduzir bem o povo estão vivendo dessa maneira? When there's so much error and there's so much deceit? Quando existe tanto erro e tanto engano? That's the way it was on the eve of the coming of the Lord Jesus Christ. Era assim que estava na véspera da chegada do Senhor Jesus Cristo. There had been at least 400 years of complete silence from heaven. Tinham se passado 400 anos de total silêncio vindo dos céus. The Pharisees and the teachers of the law had completely messed up so much of true religion. Os fariseus e ensinadores da lei, eles haviam bagunçado completamente a religião. They were hypocrisy walking on 2 feet. Eles eram hipocrisia sob 2 pés. Until God visited as the king himself coming. Até que Deus visitou quando o rei chegou. It is often like that right across history. E é assim no decorrer da história. Before revival visits any country and any community, Antes que o avivamento visite qualquer país ou comunidade, the moral, spiritual decay is indescribable. a decadência moral, essa putrefação da sociedade, ela é indescritível. You may have heard of the Reformation. Você provavelmente ouviu acerca da reforma, In itself, it was a revival. e num certo sentido foi um reavivamento. You may have heard of the Puritan era. Você deve ter ouvido acerca da era dos puritanos. In itself, it was a revival. Num certo sentido foi um avivamento. You may have heard of the evangelical movement. Você provavelmente ouviu falar do movimento evangélico. Again, in itself, it was a revival. Num certo sentido também foi um avivamento. But if you have read that history Mas se você leu essa história and read the times before those same revivals, e leu acerca do tempo antes desses avivamentos, there was such rottenness and decay havia tanta podridão, tanta coisa estragada, that you would have concluded there is no hope. você teria concluído, não tem esperança. If I had the time, I would have given you some glimpses
of the spiritual rottenness before each one of those revivals. Se eu tivesse tempo, eu daria para vocês pelo menos vislumbres dessa podridão espiritual que precedeu cada um desses avivamentos. Isaiah captures something of this in the words we have just seen. Isaías, ele engloba um pouco disso que eu estou falando nas palavras que a gente acabou de ler. In verse 9 down to verse 14, Dos versos 9 ao 14, he captures something of the coming judgment of God. ele engloba aqui um pouco acerca do juízo vindouro de Deus. Remember I said that they are under siege Lembra que eu falei que eles estão sitiados? and they are being tempted to go to Egypt to go and get help? E eles estão tentados a irem para o Egito buscar ajuda. Isaiah is telling them Isaías está dizendo para eles that they are still about to suffer great humiliation. de que eles ainda estão por sofrer grande humilhação. God is about to bring temporal judgment upon them. Deus está prestes a trazer juízo temporal sobre eles. I love the way in which Isaiah captures this. Eu acho fantástica a maneira como o Isaías expressa isso. He imagines wealthy women. Ele imagina aqui mulheres com muito luxo, muito And ricas. if you know anything about wealthy people, E se você sabe alguma coisa acerca de gente rica, they can be the most lazy individuals ever. eles podem ser os mais preguiçosos indivíduos que já existiram. Especially because most of their wealth is inherited. Até porque muito das suas riquezas foram herdadas, muitas riquezas herdadas. And so all they do is go from one party to another. Então o que muitas vezes eles fazem é sair de uma festa e ir para outra. All they do is go from one home to another. O que eles fazem é sair de uma casa e ir para outra. Gossiping about politicians, Falando mal de políticos, gossiping about one another, falando mal uns dos outros, gossiping about everybody and anybody fofocando sobre todo mundo o tempo todo, as they continue in laziness. à medida que continuam na sua preguiça. Those are the ones that Isaiah addresses here. E é a essas pessoas que Isaías fala aqui. And he is saying to them, wake up. E ele está dizendo para elas: levantai-vos! Your laziness is about to come to an end. A sua preguiça está por terminar. Your gossip is about to come to an end. As suas palavras frívolas vão terminar. Your wealth is about to be taken away from you. A sua riqueza será retirada de você. Disaster is about to fall. Desastre está para chegar. I ask our brother, just read verse 11. Eu vou pedir para o meu irmão ler o verso 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. And verse 14. E verso 14. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Those two verses capture the gist of that whole passage. Esses dois versos, eles dão o resumo, o espírito de todo esse trecho. He's clearly saying there that bad times are coming. Ele está dizendo ali basicamente de que tempos muito ruins estão para chegar. The palace is about to be reduced to a rubble. O palácio está para ser reduzido a ruínas. Instead of having human beings walking down the streets, it will now be wild animals roaming around. Ao invés de ter pessoas andando pelas ruas, serão agora animais selvagens para lá e para cá. The judgment of God is about to fall. O juízo de Deus está por cair. Again, you can't miss that this is the way God operates in providence. Lembra, você tem que entender que essa é a maneira com a qual Deus opera na providência. Just when men and women are relaxed in their sin, judgment falls. Quando as pessoas estão lá tranquilas no seu pecado, descansando, o juízo vem. Read history, my dear friends. Leia a história, meus irmãos. It is nothing but the repetition of what we are reading here. Será nada mais do que repetição daquilo que lemos aqui.
Men and women grow worse in sin. As pessoas, homens e mulheres, eles aumentam no seu pecado. And just when they are saying peace, peace, E quando eles estão dizendo paz, paz, disaster falls. o desastre vem. The judgment of God falls. O juízo de Deus vem. And among them, even the people of God suffer. E entre eles até o povo de Deus sofre. Because the judgment that comes sweeps everybody away. Porque o juízo que vem, ele arrasta todo mundo. And that's the situation Isaiah was prophesying about. E essa situação que Isaías estava profetizando. Before the coming of our own Lord Jesus Christ, Israel Antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Israel was under Roman captivity. Israel estava debaixo do cativeiro romano. And the hearts of Israel constantly asked, when will it be that we'll be delivered from this oppression? E os corações israelitas frequentemente perguntavam: quando é que vai ser que nós seremos libertados dessa opressão? God judges the sin and idolatry of his people. Deus julga o pecado e a idolatria do seu povo. And I want to repeat, read history. E eu quero repetir aqui, por favor, leiam história. You will find this chorus again and again being repeated. Você vai perceber esse curso de eventos repetindo de novo e de novo e de novo. Before God comes in visitation among his people, Antes de Deus vir em visitação para com o seu povo, it is not just the sin that grieves the people of God. não é simplesmente que o pecado faz o povo de Deus lamentar, It is also the suffering that is a result of that. mas que há sofrimento como resultado desse pecado. I wonder where you are in that curve Eu fico- as Brazil. Eu fico imaginando onde é que o Brasil está nessa curva. I have no idea what your circumstances are like. Eu não tenho ideia quais são as circunstâncias. But as you sit there, what is the moral climate of your own nation? Então eu quero que você pense aqui, qual é o clima moral do seu próprio país? What is the moral climate of the church generally in Brazil? Qual é o clima ou o ambiente moral da própria igreja no Brasil? Has God begun tightening the screws? Será que Deus está apertando os parafusos? Are you beginning to feel something of the pinch of God upon your own people? Você está percebendo um pouco do apertão de Deus sobre o seu próprio povo? Who knows? God may be preparing you to cry out to Him. Quem sabe Deus está preparando vocês para suplicar a Ele. Lord, rend the heavens and descend. Senhor, rasga os céus e desce. And that's exactly what Isaiah then came on to speak about. E é disso que Isaías falou quando Look ele at chega verse nesse momento. 15. Olha para o verso 15. The situation is going from bad to worse until the Spirit is poured upon us from on high. A situação foi de mal a pior até que o Espírito foi derramado lá do alto. The outpouring of the Spirit is what brings about the change. O derramar do Espírito é o que produz a mudança. And I want us to notice that Isaiah recognizes that it must be God Himself who must intervene. E eu gostaria de observar que Isaías destaca muito bem de que é o próprio Deus que tem que intervir. Without God, the downward spiral will continue. Sem Deus, a espiral decadente vai continuar. And the reason is because only God can change the human heart. E a razão é porque só Deus pode mudar o coração humano. Only God can morally
change what is happening inside us. Só Deus pode mudar moralmente o que está acontecendo dentro de nós. No human engineering can bring about a moral change. Nenhuma operação humana pode realizar a mudança moral. If you want, you can come up with as many laws as you want, they'll simply be broken. Você pode inventar quantas leis você quiser, que elas simplesmente vão ser quebradas. They'll just turn all of us into terrible hypocrites. E vai nos tornar simplesmente hipócritas terríveis. To borrow the picture of the Lord Jesus Christ, Para emprestar aqui a figura do próprio Salvador Jesus, we will all be reduced to whitewashed tombs, nós seremos todos transformados em sepulcros caiados, looking beautiful on the outside, belos por fora, but full of dead men's bones on the inside. mas cheios de ossos de gente morta no interior. God alone is able to beautify the inside. Só Deus pode tornar belo o nosso interior. And hence, Isaiah here is saying the change will happen when the Spirit is poured out on us from on high. E aqui Isaías fala no verso 5 que a mudança acontecerá quando o Espírito for derramado lá do alto. That's what happened in the days of the Lord Jesus Christ. É isso que aconteceu nos dias do Senhor Jesus Cristo. That's what Pentecost was all about. É disso que era o Pentecostes. It was the pouring of the Spirit of God. Era o derramar do Espírito de Deus. That's what Jesus told his disciples. Foi o que Jesus falou para os seus He discípulos. says, hang around until he who has been promised is poured out on you. Ele disse para eles assim, ó, fiquem aqui até que aquele que foi prometido seja derramado sobre vós. And when he was poured out, E quando ele foi derramado, the church was unstoppable. a igreja era impossível de separada. There was a completely new humanity that began from that point. Uma nova humanidade começou a partir daquele ponto. And that's what has happened right across history with every succeeding revival. E isso é o que acontece no decorrer da história, avivamento após avivamento. Friends, the Reformation was an outpouring of the Spirit of God. Meus irmãos, a reforma foi um derramar do Espírito de Deus. And all those other major movements I've spoken about, the Puritan era, the evangelical movement, the Spirit of God was poured afresh upon humanity. E aqueles outros movimentos que eu já mencionei, a era puritana, o nascedouro da igreja evangélica, tudo isso era o Espírito de Deus sendo derramado sobre o seu povo. There have been a number of other revivals in different places around the globe and across history. E tiveram outros avivamentos que aconteceram ao redor do globo em momentos diferentes da história. And yes, we write biographies on the primary preachers in those days. E é claro, a gente escreve biografias sobre os principais pregadores daqueles dias. Remember, it was really the Spirit of God that was poured out afresh. Mas o que aconteceu foi que o Espírito de Deus foi derramado de maneira nova. And those great preachers in those eras would have been the very first ones to acknowledge that God has poured forth His Spirit upon us in a most glorious way. E os próprios pregadores daqueles períodos de avivamento seriam os primeiros a reconhecer que Deus foi quem derramou o seu Espírito glorioso sobre nós. Are you despairing about the worldliness that is there in the church and in the community? Você fica entristecido, até desesperado acerca da mundanidade presente na igreja e na comunidade? Are you despairing about the hypocrisy that is there all around you? Você está lamentando e até se desesperando acerca da hipocrisia que cerca você? Perhaps church leaders themselves are persecuting the righteous among them. É possível que até líderes eclesiásticos estejam perseguindo os justos entre eles.
calling white black and black white. chamando o branco de preto e o preto de branco. Don't look around to see who is going to come to solve this issue. Não fique procurando ao redor de você quem é que virá solucionar esse problema. Look up. Olha para cima. Cry to God that He might pour forth His Spirit. Clame a Deus para que Ele derrame o seu Espírito hoje. For when He pours His Spirit, Porque quando Ele derrama o seu Espírito, all the rubble of wickedness and death will be pushed out of the way. todas as ruínas de impiedade e morte serão varridas dali. I say again, Eu vou repetir. pray for an outpouring of the Spirit. Ore por um derramamento do Espírito. Pray for an outpouring of the Spirit. Ore por um derramamento do Espírito. For when He has come, Porque quando Ele vier, it is God who has come, é Deus que vem. and the change is inevitable. E aí a mudança é inevitável. Let us hurry on to look at the change that is being spoken about here. Vamos rapidamente ver a mudança que é descrita aqui. Isaiah uses picture language. Isaías usa uma linguagem pictórica aqui. In the second part of verse 15, this is the way he puts it. Olha como ele descreve na segunda parte do verso 15. And the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is deemed a forest. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. This is language that Isaiah used just 2 chapters before, in chapter 29 and verse 17. Essa é a mesma linguagem que Isaías usa lá no capítulo 29, verso 17. Again, it's a similar message he is sending forth. É a mesma mensagem que ele está comunicando. He says there, is it not yet a very little while until Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be regarded as a forest? Olha lá o que ele fala. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? What is Isaiah capturing in this picture? O que Isaías está descrevendo nessa figura? 2 things that we should quickly capture as we move on. Duas coisas que nós devemos aqui abordar à medida que fazemos o progresso. The first is that of fruitfulness. Primeiro é o aspecto de dar frutos. As he puts it there, the wilderness becomes a fruitful field. Como diz o texto, o deserto se tornará em pomar. Where there is sin, there is no fruit that truly blesses us and glorifies God. Onde há pecado, não existe fruto que de fato nos abençoa e louva e exalta a Deus. Where there is sin, the land soon becomes a wilderness, a desert. Onde existe pecado, a terra logo se torna num deserto. But when God visits and brings about a moral change, then you begin to have the blessing to human beings and glory to God. Mas quando Deus vem e opera mudança, então você começa a ver a bênção para com os seres humanos e Deus sendo exaltado, a glória toda a Deus. Look at the way he puts it in verse 16. Olha a maneira como ele descreve no verso 16. Justice will dwell in the wilderness. O juízo habitará no deserto. Righteousness abide in the fruitful field. E a justiça morará no pomar. The effect of righteousness will be peace, O efeito da justiça será paz, and the result of righteousness, quietness and trust forever. e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. That's the fruit he's speaking about. Ele está there. falando do fruto aqui. Where there was wickedness, there's righteousness. Onde havia impiedade, agora há justiça. Where there was conflict, there is now peace. Onde havia conflito, agora há paz. There is a moral change that has taken place, Uma mudança moral aconteceu aqui. and consequently there is a blessing that is being poured upon us
as a fruit of it. E, consequentemente, há uma bênção que é derramada sobre nós como consequência disso, como fruto disso. Isaiah is capturing an essential fruit of true revival. Isaías está aqui tratando de um fruto essencial do avivamento. Friends, it's this moral change. Amigos, é essa mudança moral. Where there is no moral change, there is no work of God. Onde não há mudança moral, não há obra de Deus. I mentioned it at the very beginning. Eu mencionei isso logo no começo. And here it is now being brought out in this passage. E isso está sendo destacado nessa passagem agora. The pouring forth of the Spirit of God O derramar do Espírito de Deus, gives birth to righteousness ele desperta da luz a justiça and consequently peace. e, consequentemente, paz. Don't believe the numbers that people speak about today as if it is revival. Por favor, não acreditem nos números que as pessoas mencionam hoje em dia como se fosse avivamento. When God pours forth His Spirit, there will be a real moral change. Quando Deus de fato derrama o seu Espírito, haverá uma mudança moral real. The second aspect we notice there is not just fruitfulness, but also abundance. O segundo aspecto que a gente observa é que não só há fruto, mas há abundância. And that's the picture of the forest. E essa é a figura do bosque. It is not just seeing fruitfulness in this small field here, Não é simplesmente fruto nesse pequeno pedaço de terra aqui, but it is going to become widespread. mas vai ser algo abrangente. And consequently, people everywhere will experience something of the effect of what God has done. E as pessoas ao redor vão experimentar um pouco dos efeitos daquilo que Deus operou. That's what God does when He sends a revival. É isso que Deus faz quando Ele envia um avivamento. It is hardly something that you can hide in your own little church. É algo que você não consegue esconder na sua pequenina igreja. It begins to spread and spread. Começa a espalhar e espalhar. It becomes unstoppable. Não dá para parar esse progresso. Isaiah points forward to the coming of the Messiah. Isaías aponta para a vinda de Jesus. And we all know what took place when Jesus came. E a gente sabe o que aconteceu quando Jesus veio. When the Spirit of God came. Quando o Espírito de Deus veio. And the New Testament church was born in Jerusalem. E a igreja neotestamentária nasceu em And Jerusalém. began to spread through Asia Minor. E começou a espalhar através da Ásia Menor. And spread into Europe. E passou a se espalhar para a Europa. And the entire Roman Empire failed to contain it. E até que o Império Romano não conseguiu conter essa fé. They realized that there was a new humanity that had been born right across the empire. Eles perceberam que uma nova humanidade tinha nascido e estava espalhada ao redor do As Império. the preaching of God's word was producing these new lives. Porque a pregação da palavra de Deus estava produzindo essas novas vidas. That's revival. Isso é avivamento. That's revival. Isso é avivamento. And it's been the same across history. E tem sido assim no decorrer da história. When revival has broken out, Quando o avivamento finalmente vem com todo o it fulgor, has not been a little activity in some corner of Brazil. não é uma atividadezinha que ele opera lá num cantinho do Brasil. The effect has spread. O efeito ele é abrangente. Souls have been saved in multiple numbers. As almas são salvas em números abundantes. A fresh team of preachers have been given birth to and spread all over the land. Um novo celeiro de pregadores surge e são espalhados pela nação. Missionaries have come out through the ranks and taken the gospel further afield. Missionários são levantados e levam o evangelho através do campo. Churches have been planted full of life. Igrejas são plantadas cheias de vida. Communities have sensed that God has come to visit us. E as comunidades, elas percebem, elas sentem que Deus veio nos visitar. Lives have been changed.
Vidas foram mudadas, really changed. mudadas de fato. That communities have sat up and recognized that God has come among us. A tal ponto que as comunidades perceberam que Deus está no nosso meio. That's what Isaiah was pointing to. Então, aquilo para o qual Isaías estava apontando. He was saying, stop going to Egypt to look for help. Ele estava dizendo assim: pare de voltar para Egito para buscar ajuda. God has his own way of bringing about change. Deus tem o seu jeito de operar mudança. From the inside out. E a mudança acontece de dentro para fora. He is saying the same to us today. Ele está dizendo a mesma coisa para nós hoje. Don't rely on human flesh. Não confie na carne do homem. As you see your own society going down morally, spiritually, economically and socially. À medida que você olha para a sua sociedade decaindo espiritualmente, economicamente, moralmente, Cry to God suplique ao Senhor Deus that He may rend the heavens para que Ele rasgue os céus and pour forth His Spirit. e derrame o seu Espírito. He will do more in one day than all of us here can do in 10 years. Ele fará mais em um dia do que todos nós aqui juntos podemos fazer em 10 anos. Cry to Him Suplique a Ele that He may visit the land para que Ele nos visite, until you see the moral transformation. para que você veja a transformação moral, Till Brazil can say, para que o Brasil diga: we have a visitation from heaven. nós recebemos uma visita dos céus. Let us pray. Vamos orar. Pray for us. Ó Deus grandioso e altíssimo, Tu tens te mostrado Deus poderoso no decorrer da história. Desde os dias de Isaías, Tu anunciaste a vinda do Teu Filho, e esse foi a maior demonstração de poder, de forma irreconhecível para alguns, mas tremenda para outros. Nesses dias em que vivemos num Brasil desacreditado, em que sentimos a decadência moral, espiritual, econômica e social da nossa nação, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e abençoe a sua igreja e traga a sua igreja de joelhos, suplicando por tua bênção, suplicando por vidas transformadas de dentro para fora. Ó Senhor, opera mudança na vida da tua igreja, que sejamos gente que não só se empolga contigo, mas que de fato vive santamente. Abençoa o teu povo, Senhor, reaviva o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, amém.